Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o podcast que debate o setor energético. Com clareza, esse é um espaço que busca colocar luz sobre temas complexos do dia a dia do setor energético, sempre trazendo os maiores especialistas do país para debater. O Iluministas é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor da Energia, o VDE. Eu sou o Roberto Rockman e no episódio de hoje a gente vai discutir um tema fundamental para o futuro do país. Qual é a matriz ideal para o curto, para o médio e para o longo prazos? Para isso, trouxemos dois especialistas para debater esse tema. A gente vai conversar com o João Carlos Melo, que é CEO da Timos Energia, que é uma das principais consultorias do setor elétrico brasileiro. E a gente vai conversar também com o Gerson Kelman. O Kelman chefiou a comissão que analisou as causas do racionamento de 2001, foi o primeiro diretor-presidente da Agência Nacional das Águas e foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica entre 2004 e 2008. Para enriquecer esse debate, a gente vai contar também com a presença da Juliana Melkolp, que é advogada especializada em energia elétrica, e com o Edivaldo Santana, que foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e também foi presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, a ABRACE. Para começar, eu queria perguntar primeiro para o Kelman, existe uma matriz ideal para o Brasil e qual seria ela se ela existir, Kelman? Bem, eu penso, se existir, eu não sei qual é. O que eu vejo como complicado na situação que estamos hoje é que, digamos, a metodologia para valorizar diferentes fontes energéticas, não leva a uma matriz elétrica. O que nós temos hoje não leva a uma matriz elétrica que atenda às necessidades básicas, que é segurança do suprimento e modicidade tarifária. Nós temos hoje um sistema que não leva essas duas propriedades. Eu acho que a discussão deve ser no sentido de que entender que a valorização de diferentes fontes energéticas que temos hoje é herdada de uma situação passada em que predominava hidrelétricas, que não é mais verdadeiro. A única métrica que tínhamos para comparar diferentes fontes energéticas era o custo da energia real por megawatt-hora. Não é hoje a situação que temos, isso é bem conhecido aqui pelos participantes, e, portanto, mais do que discutir qual, eu não saberia dizer, espero que o João saiba qual é a matriz ótima. Eu acho que nós temos que discutir quais são os sinais de preço na competição de diferentes fontes energéticas para que se atinja esse objetivo que eu falei, que é segurança energética, segurança de suprimento, é mais que energética, segurança de ponta, enfim, todos os atributos que o sistema elétrico resiliente precisa ter, e modicidade. Então, paro por aqui para dar chance ao João de discordar de mim e dizer qual é a matriz ótima. Não. Rockman, se eu puder, posso... Por favor, João. Então, tá bom. Eu concordo com o Gerson que essa meta ou mística de que a gente consegue encontrar a matriz ideal é algo que a gente pensava há 30 anos atrás, 20 anos atrás, da nossa escola lá do CEPEL, eu e Gerson, a gente tinha sempre aquele desejo, aquela meta de otimizar o potencial que a gente tinha de produção de energia, né? E basicamente era custo, isso que o Gerson falou, porque muita hidrelétrica, a gente fazia uma escala de custo marginal de cada hidrelétrica e entrando as melhores por vez, né? As primeiras de cada vez, né? Por isso que aquelas do Amazonas ficaram tão longe, né? Porque só agora ficaram porque era difícil de explorar. E, basicamente, naquele sistema, então, hidrotérmico, todas as máquinas eram iguais. Vamos dizer, máquinas síncronas tinham controle de tensão, controle de inércia e tal, então não tinha outros atributos que a gente deveria pensar, a não ser o próprio custo, e a gente exerceu isso, que eu acho que, bem, ao longo do tempo, a gente foi muito feliz com a inserção de hidrelétricas, que faz o nosso diferencial em relação a outros países, tá? Então, essa é uma coisa. Então, a ideal, a gente agora, daqui para frente, né, a gente tem que pensar como fazê-lo, né? E
nós temos 3 pilares, que é custo, não poderia deixar de ser, a questão de segurança, como o Gerson falou, segurança de forma geral do suprimento, seja no atendimento da curva de carga e seja também na parte energética. E também a questão de emissão de carbono, né, que é uma meta mundial, tá? Então a gente tem que fazer um equilíbrio entre esses 3 pontos. E se a gente conseguir alcançar esse equilíbrio, também concordando com o Gerson, os sinais adequados para que a gente possa exercer, os investidores privados, em grande parte, possam exercer a sua competitividade em colocar cada uma das energias que são presentes, né? E, rapidamente, só para finalizar, esses sinais, a gente entende que a hidrelétrica sempre foi a nossa fonte primeira, prioritária, e hoje ela perde em questão de competitividade para solar e para eólica, né? Mas a hidrelétrica tem outros atributos que esses dois não têm. Então, agora a gente vai ter que começar a valorizar esses atributos, porque senão, se eu for jogar com as outras, eu vou perder sempre. Essa é uma forma fácil de explicar. Então, eu tenho atributos na hidrelétrica que nunca foram valorizados porque é o mau hábito nosso. O mau hábito nosso, a gente tinha uma porção de coisa junto, hidrelétrica, pra caramba, e nunca nos preocupamos com isso. Agora, temos que nos preocupar, e esse é um exercício interessante a fazer daqui para frente, para encontrar esse equilíbrio dos 3 pilares, tá bom? Como que a gente está nessa questão de precificação dos atributos? A gente está falando que mudou a matriz, novo modelo criado em 2004, não havia essa preocupação naquele momento, as térmicas começavam a ganhar um pouco de espaço, mas eólicas e solares ainda incipientes com participação na matriz. Como a gente está nessa precificação? E para essa precificação a gente exigirá uma mudança legal? Como que a gente vai incorporar essa precificação? Eu vou até cortar aqui, Roberto, para falar sobre quais são os atributos. Antes da gente trabalhar essa precificação, acho que quais seriam os atributos? A gente fala muito de despachabilidade, né, Divaldo? Mas, com certeza, existem outros atributos também nas hidrelétricas e nas termoelétricas que precisam ser mais bem observados, né, mais bem notados, né, João, como você estava falando. Antes a gente comprava tudo num grande pacote e não pensava muito o que é que vinha dentro ali da energia, né? E quais seriam esses atributos, hein, João, que você estava falando? Bom, se o Gerson me permitir, eu vou começar. Basicamente, tem as questões mais próximas da operação elétrica. A elétrica significa controle de tensão, controle de frequência, inércia, todas aquelas coisas que a gente conhece do livro de sistemas de potência, né? Então, mas, enfim, aquilo é necessário. E isso é provido pelas máquinas síncronas. As máquinas síncronas são as térmicas e as hidrelétricas. Como eu te disse, a gente tinha o velho hábito de estar sempre seguro, sempre muito bem na parte elétrica, não energética é outro ponto, e a gente tinha uma facilidade imensa de fazer a operação do sistema. A operação do sistema hoje é complicado, o ONS dá uma missão complicada, tem GD, tem solar intermitente, uma rampa enorme às 6 horas da tarde. Então, como é que eu vou valorar isso? Que essa é a sua pergunta, e quais são os atributos? Então, tem atributos que são relativos às máquinas síncronas. As melhores são as hidrelétricas, que são muito rápidas para responder, rapidíssimas, e estão sempre disponíveis, de certa forma, se a gente tiver, evidentemente, altura de queda e água, né? E a gente poderia, então, dedicar um capítulo só para máquinas síncronas, tá? Aí eu posso, como tem hoje o leilão de reserva de capacidade, contratar as térmicas para atingir essa meta de operação elétrica, tá? E as hidrelétricas também com um novo papel de provimento de capacidade para a operação elétrica, tá? E quando eu falo atendimento da curva de carga, é a ponta, incluindo a ponta, né? Mas lembrando que o último blackout ocorreu às 8h30 da manhã. Tá? Então, não era ponto de carga. Tá? Então, ali faltaram atributos. Tá? Depois a gente pode falar muito mais sobre esse evento. Tá? Mas, de alguma maneira, essa separação. E outro atributo importante é a flexibilidade. Tá? A flexibilidade, porque na hora que cai o vento, o sol sai quando chega a noite. Isso a gente já sabe, né? Mas a intermitência do vento também é muito presente. Né? Então, eu tenho que ter respostas rápidas
para eu atingir a curva de carga, equilibrar a curva de carga e não ter problema de tensão, nem problema de inércia. Então, eu acho que pode ser contratações dedicadas de máquinas síncronas, tá, para o atendimento da curva de carga elétrica e serviços ancilares. Também é outro mau hábito que a gente tem. Todos os países têm serviços ancilares. Aqui, se eu falar quantas hidrelétricas recebem por esse serviço ancilar, parece piada, tá? Então, elas não recebem nada por serviços ancilares que prestam. Porque é aquele negócio mau hábito. Estava ali, já ganhava com energia, mas espera aí, agora eu estou concorrendo com energia com gente que não tem serviço ancilar. Então, isso tem que ser sofisticado. Claro que o serviço ancilar é muito mais próximo da operação, mas se eu não contratar adequadamente no médio prazo e no longo prazo, eu não vou ter serviço ancilar para rodar na operação. Então, é um pacote completo disso. É muito fácil a gente falar, né? Mas eu não acredito que seja bom assim, quanto custa a inércia, quanto custa o controle de tensão. Eu acho que isso aí é uma complexidade desnecessária, tá? Aí eu acho que máquinas síncronas respondem muito bem e na parte de flexibilidade, aí sim eu tenho que prestar atenção. As térmicas são diferentes das hidrelétricas, as elétricas são muito melhores, muito rápidas, né? E, basicamente, é isso que eu tinha para contribuir, tá? E, enfim, aí depois eu contribuo mais quando for preciso. Não sei se o Kelman quer comentar sobre isso, que o meu comentário é mais geral. Assim. Bom, veja, perdão? Não, pode falar, Kelman. Desenvolvendo um pouco o que o João disse, quer dizer, no passado nós tínhamos Ferraris, que são as hidrelétricas, e não sabíamos, né? Então, a nossa única preocupação era que a Ferrari ficasse sem combustível, né? Os reservatórios ficassem sem água, né? E depois, nós ficamos, quer dizer, como eu falei antes, a única preocupação que tínhamos de que ter térmicas para complementar energeticamente uma eventual falta de água nos reservatórios das hidrelétricas. E, por isso, a única métrica relevante era real por megawatt-hora, quer dizer. E até, eu posso até falar um pouco, do ponto de vista de desenvolvimento do uso dos recursos hídricos no país, não foi ideal, porque nós, desde a década de 30 do século passado, nós tivemos um sistema de fazer inventários por bacias hidrográficas e escolher os melhores aproveitamentos de cada bacia. E aí nós não tivemos uma visão integral das bacias hidrográficas e, por exemplo, deixamos de desenvolver transporte hidroviário, por exemplo, hoje poderíamos ter transporte hidroviário da produção de grãos no Brasil Central, como tem nos Estados Unidos, que transporta os grãos pelo Mississippi. Enfim, nós tivemos um modelo baseado em hidrelétricas, mas hidrelétricas não bacia como um todo. Bom, hoje, então, diz o João, o que está faltando agora são máquinas síncronas, porque pelas razões que a gente sabe, houve um excesso de geração, um excesso de oferta de fontes não despacháveis, né, eólica e solar, e o que nós necessitamos é máquinas síncronas. Eu acho que tem dois caminhos. Um é o que o João falou. Olha, precisamos de máquinas síncronas, não vamos complicar muito, ter um vetor complicado de diferentes atributos. Eu quero agora uma máquina que me dê frequência, outra que me dê inércia, tal. Diz que é uma máquina síncrona e que dá tudo isso. E há diferenças, a hidráulica é mais ágil do que a térmica, reage mais rapidamente e tal, mas aí o planejamento central, resolvendo o problema de uma falha de mercado, porque precisa de um planejamento para definir esses atributos, e faz contratação de longo prazo desses atributos. Isso é uma maneira. A outra que eu pensei uma vez, eu não tenho muita convicção, mas aqui nessa conversa eu vou soltar, é meio que dizer o seguinte, olha, vamos deixar que os agentes do setor se organizem de tal forma que cada unidade de geração seja como eram as hidrelétricas. Como são as hidrelétricas? As hidrelétricas têm tudo. Então, mas veja, se você colocar numa usina hidrelétrica, digamos, placas fotovoltaicas flutuantes, é como se você tivesse aumentado a energia, como se você tivesse colocado água naquele reservatório, mais água, porque ela consegue gerar mais energia. Então, o que eu estou querendo dizer, não estou sendo muito claro, é o seguinte,
é que um outro caminho, não estou nem muito convicto, mas coloco para discussão, um outro caminho seria dizer, olha, uma unidade geradora tem que ter todos os atributos. Ela tem que ter, e aí os agentes de geração têm que se associar para produzir esse animal, esse animal misto, né, combinado, que tem todos os atributos, como eram as hidrelétricas, não completamente, porque elas não tinham garantia de energética, né? Você não conseguia garantir a água. Mas, enfim, a gente pode construir uma unidade geradora mais ainda perfeita do que a que tínhamos na hidrelétrica, que é também com energia, que seria junto com as intermitentes. Enfim, é uma ideia para ser discutida. Eu acho que é uma boa sugestão, que eu também... Eu penso por aí, mas antes de entrar nesse ponto, ainda sobre o que seria uma matriz ideal. Na realidade, como vocês disseram, existe a matriz possível, entendeu? Que todo mundo tem um ideal, então a matriz é aquela que mais se aproxima do ideal e, ao mesmo tempo, mais se afasta do indesejável. E também todos nós temos uma coisa indesejável para uma matriz elétrica. E isso é dinâmico, vai mudando ao longo do tempo, entendeu? E segue a vida. Mas tem uma outra coisa importante, o que é uma meio que... vai depender muito da evolução dessa matriz, do que eu tenho chamado de modelo de negócio. Por exemplo, o governo vai fazer não sei quando um leilão de reserva de capacidade, já foi feito um primeiro, vai ter um segundo, e sob o título de reserva de capacidade, o governo quer vender também serviços ancilários, uma coisa que o João falou. Então, tem duas coisas misturadas. Porque a gente até hoje não definiu muito bem o que é a gente sabe o que é, mas não consegue definir muito bem o que é uma coisa ou outra. Ou não precifica bem, né, Divaldo? Como não consegue definir, não precifica bem. Por exemplo, teve eólica e solar que venderam energia e potência no mesmo leilão, mas só tem energia, não tem potência. Então, como é que agora vai obrigar o consumidor que comprou as duas coisas a ele pagar pela reserva de capacidade? Então, quem deveria pagar é quem vendeu a energia e não quem comprou a energia. Então, isso deve mudar. Eu acho que uma das primeiras coisas que deveria mudar é um sinal de preço, porque vendeu uma coisa que não podia entregar. E enquanto a gente não... Por exemplo, o João falou, olha, hoje em dia, para sustentar, seja lá qual for a matriz elétrica, e nós não temos outra saída, vamos continuar evoluindo na direção das renováveis variáveis. Para sustentar isso, tem que ter um apoio muito forte dos serviços ancilares. E, para isso, eu não sei se hoje o valor em reais por quilowatt-hora do serviço ancilário não seria maior do que o da reserva de capacidade, entendeu? Então, essa, para mim, é uma importante transformação que nós deveríamos fazer, que aí vem o que o Kelma e vocês dois falaram, que é como valorar esses atributos. Bom, e além de tudo isso, além ir na direção das variáveis renováveis, uma coisa que é importante vocês comentarem é a descentralização. Além de tudo isso, tem a geração distribuída, a seja lá o que for, e isso complica mais ainda a vida do operador do sistema, que hoje não opera uma demanda total, e sim uma demanda líquida que é cada vez menor. Então, é interessante vocês comentarem também sobre isso. Até porque essa MMGD cresceu muito rápido, exponencialmente, nesses últimos 4 anos e vai crescer ainda mais, né? Perfeito. Edivaldo, comentando essa questão do serviço ancilar pode ficar mais caro, até que a própria reserva, isso é um debate que passou muito lá na Europa, e a gente acompanha o SIGRE, que alguns são a favor do mercado de capacidade, que é uma contratação centralizada, né? E outros não tanto. Na França é diferente e tal. Aí veio um artigo italiano que fez até posso te mandar, a coletânea disso, ele fala assim, olha, o mercado de capacidade não resolve tudo, mas ele me dá as ferramentas que eu preciso por serviços ancilares. Porque caso contrário, se eu não tiver o mercado de capacidade, os investidores vão jogar na falta de serviço ancilar para precificá-la maior. Então, é sempre um equilíbrio entre curto e médio prazo. Eu acho uma interessante, mas você colocou mesmo. E tem outra coisa, o que Gerson também falou, é que a saída mais fácil, eu participei dessa construção do mercado de capacidade na época lá do secretário Limp, é sempre jogar no consumidor, no colo do consumidor. Porém, quem está vendendo uma energia mais barata, megawatt-hora,
talvez precisasse, o que Gerson falou, de se contratar outros serviços que não tem fora, né? É uma transformação, na verdade, né? A minha ideia, ela concorda com a do Kelmer. Ou seja, uma outra mindset, na verdade, é uma visão de mercado. Quem vai contratar a reserva e tal é o gerador e não o consumidor. Mas eu acho que nem seria uma dimensão de mercado, né? Eu tinha até uma pergunta para Kelman, que é uma ideia muito interessante, né? Você atribuir ao gerador intermitente, né, que ele contrate outros serviços. Mas isso deveria vir pela regulação ou você imagina que isso deve vir ao sabor do mercado, né? O mercado que contrataria esses serviços porque entende que é necessário? Não, o mercado só vai contratar isso se ele for obrigado. Quer dizer, um gerador sinal de preço, eólico, né, vai encarecer, só vai ter que diminuir a sua margem de lucro se o sistema exigir que ele faça isso. Porque, no fundo, nós sabemos que as fontes não despacháveis estão pegando carona na segurança, nos serviços sistêmicos ofertados pelas outras usinas, principalmente pelas hidrelétricas. Então, no fundo, é o que o Edivaldo acabou de falar, quer dizer, você atribuir a esses geradores intermitentes, dizendo, olha, vocês não podem entrar de carona, você tem que ser integral. Ou tem que pagar essa carona. Contrate o serviço de quem tem o que você não oferece, né? Agora, deixa eu só aproveitar um pouquinho e dizer que, nessa mesma linha, assim, nós todos sabemos que precisamos de uma reforma do setor elétrico, né? O setor elétrico feito, vamos dizer, os problemas que foram resolvidos em 2004, né, depois da crise de 2001, e foram bem resolvidos, os leilões de energia, quer dizer, o diagnóstico foi bom do que aconteceu em 2001 e a solução dada em 2004 foi boa e funcionou bem durante 20 anos. E agora, também concordamos que precisamos fazer uma reforma e não é muito claro de que maneira deve ser feita. Mas uma delas, quer dizer, qual é a situação hoje? Hoje nós temos zilhões de cercadinhos, como chamam, né, de áreas VIP, né, e que ou agentes de geração ou consumidores têm vantagens às custas dos demais consumidores, né, particularmente vantagens que são suportadas pelo mercado, pelos cativos, pelo mercado cativo. Bom, tanto regra negada, nossa, eu estou tendo um eco aqui. Melhorou? Bom. Tanto regra negada que eu não sei muito bem como funcionar, mas uma ideia também da linha da simplicidade seria, olha, um monte de grupos tem meia entrada, né? Paga meia entrada, entra no cinema pagando meia entrada. Como é que você resolve isso? Talvez seja o seguinte, olha, meia entrada para todos. Por isso que o senhor falou sobre a abertura total para todos. Eu estava com o Pedrosa, ele me sugeriu, nós estávamos conversando e saiu essa coisa. Então, o que significa? Nós, de certa maneira, temos que, se não conseguimos desfazer subsídios cruzados, vantagens indevidas seja a fonte de geração que não precisam mais de subsídios, seja para consumidores que também não precisam. E um monte de esperteza, tipo geração solar, por assinatura, o autoprodutor que não é autoprodutor, essas coisas todas que surgiram recentemente, seria democratizar isso tudo, dizer, todas as vantagens que foram dadas às fontes renováveis, mas que eram justificadas lá no passado, né? Ninguém se arrepende do que foi dado no passado, mas que não são mais hoje, essas vantagens deviam ser nós tínhamos que achar uma maneira de distribuir essas vantagens para todo mundo. E aí é bem entrada para todos, e aí os custos sistêmicos, vamos ter que achar uma outra maneira porque os custos sistêmicos não diminuem. O custo continua sendo o mesmo, só vai mudar a alocação dos custos entre os vários agentes. Aí, como os custos sistêmicos permanecem, bom, todo mundo paga meia, então sobe a meia entrada sobe. Ou seja, nivelamos o assunto. Talvez nessa visão, essa transformação seja possível?
É abrir o mercado para todo mundo. E aí o gerador vai começar a buscar outra forma de remunerar, é isso? Será que é possível? Acho que seria mais dividir, né, os custos, né, desses atributos por todos, né? Mas aí, Kelman e João, isso seria somente entre os consumidores? Acho que essa é até a pergunta de Roberto, né? Isso Sim. Seria entre só os consumidores ou a gente iria para a hard way, né, de dividir com todos os usuários do sistema? Eu contribuindo nessa questão, evidentemente que a legislação hoje não permite que outros geradores cubram esses custos. Estamos falando aqui da renovável vis-à-vis, se tornar uma Ferrari também, né? deixar de ser um carro usual e se tornar uma Ferrari também. E isso teria um sobrecusto para essas fontes e, ao mesmo tempo, ele ia repassar isso. Ele vai ter a intenção de repassar. Mas aqui eu dou um pequeno exemplo que é o choro atual, que é o tal do curtailment, ou o corte de geração de energia renovável. Exatamente. Por que aconteceu isso? Aconteceu depois do 13 do 8 ano passado, o ONS reviu os seus conceitos, botou limites mais, alguns são muito conservadores, eu acho que mais próximos da realidade, tá? E não está conseguindo gerar tudo para isso. Então, tem duas soluções para isso do momento. Bota as térmicas para rodar, que aí te dá mais segurança e despacha, mas tem um custo adicional nisso. Ou bota a bateria dentro de cada um, segura o excedente e gera quando puder. Então, tem soluções para os próprios renováveis no momento. Só que isso tem um custo, tá? E quem vai pagar por esse custo? Pelo fato usual, quem vai pagar é o consumidor. Então, a gente tem que repensar um pouco. Isso é um exemplo de que, fisicamente, eu teria a solução hoje para esse problema que dói no calo das renováveis atualmente. Mas o curtailment, Edivaldo, eu queria que você colocasse a sua opinião, porque o curtailment seria... O que está se falando na imprensa, por exemplo, é que esse custo tem que... Alguns empreendedores falam, esse custo tem que ser repassado para a tarifa. Mas, no fundo, não. É essa visão de transformação que você e o Jackson Kelman dizem. Que a gente se acostumou com isso. Por exemplo, se hoje não tivesse acontecido o problema lá de 15 de agosto do ano passado, de qualquer maneira não tinha como alocar toda a geração de solar e eólica, porque não tem carga. Então, algum corte teria outro nome, mas não tinha como despachar todo mundo. O nome seria outro. Então, daí se aproveita, como é um problema de transmissão decorrente daquele apagão de 15 de agosto, então vamos cobrar na justiça. E onde entra, perde na justiça. E nós nos acostumamos ao fato de que, não, isso é conta do consumidor. Não, alguém vendeu um produto que não consegue entregar, João. Então, na minha opinião, quem tem que pagar é quem não consegue entregar, é a eólica e a solar. Nem toda a conta deve ser do consumidor. Então, eu acho que não é isso que está escrito nem na Lei 8987, nem na 9074. Mas é aquilo que eu falei antes. Eu me lembro, eu ainda era da ANEEL, fazíamos os leilões, e tinha lá o fator, isso e tal. A eólica dizia que atendia, não atende. Hoje tem que despachar a termoelétrica em diversos horários. A solar também não atende. Então, quem vendeu e não entregou o produto são as fontes renováveis variáveis. Claro que isso... recentemente vi uma reportagem em que tanto a eólica quanto a solar, seus representantes, diziam, não, é só resolver isso com um leilão de reserva. Sim, tem um problema, tal, mas faz um leilão de reserva e passa a conta para o consumidor. Isso é fácil, entendeu? Por isso que eu acho o melhor sistema de reserva de capacidade, o pool de PGM, existe desde 1939 e o mercado de reserva de capacidade desde 1957. É um dos mercados mais caros do mundo, mas nunca teve um problema. Porque lá, quem paga a reserva, desde 1957, é quem atende a carga. E quem atende a carga são os geradores. Então, eu não vejo uma coisa melhor do que isso. Entende? Claro que a gente, com o carro andando, é difícil mudar isso para quem já começou o jogo. Mas é só difícil, não é impossível, entendeu? Eu acho que a gente tem como resolver também esse problema. Perfeito. E só, me permite aqui, só para... voltar à pergunta inicial do Rockman, exatamente, se nós tivéssemos esse mecanismo que, enfim, estamos falando de que, afinal, são os geradores que têm que suprir o
dar o serviço inteiro, não pode só ofertar um pedaço do que é necessário. Aí você não teria, realmente, não tem como prever qual vai ser a matriz ideal daqui a algum tempo, porque se o gerador intermitente ele tiver que ele tem que firmar a sua energia, ele vai poder, depende da evolução tecnológica, ele fará isso com baterias, ou fará isso com usinas reversíveis, ou fará isso contratando uma usina hidrelétrica existente, enfim, deixa o mercado se mexer, deixa os agentes se mexerem e verem qual é, circunstancialmente, dependendo da evolução tecnológica, qual vai ser o melhor o arranjo de menor custo. Mas não botar a camisa de força nisso. Isso. Kelman, é super interessante, né, essa sua posição, mas isso exigiria, de fato, uma reforma, né, do setor, e a gente sabe que isso demora um tempo. Mas a gente está precisando de mudanças agora, né, Divaldo? A gente tá vendo essa rampa, tá vendo essa dificuldade de atendimento da carga. O que é que a gente faz, então, nesse momento? Qual é a saída para a gente resolver o problema atual, né? Claro, o futuro aí tem que ser observado, a gente tem que mudar as regras para que no futuro a gente tenha uma matriz ideal mais adequada, né? Mas e agora? O que é que a gente faz? Reza. Eu vou dar a chance para eles dois responderem. Contratou o cacique, né? Como é o nome daquele cacique? E cobra coral. Cobra coral. Mas eu acho que as mudanças elas são importantes, mas não tantas. São poucas mudanças, mas são mudanças importantes. Mas eu acho que o que não faz muito sentido é a gente tentar resolver problemas graves, como atualmente o João falou uma coisa que as pessoas não estão dando bola, a matriz está mudando muito. Essa rampa, que hoje é de 32 gigawatts, vai passar a 50... Rapidamente, 2028. né? Isso, Rapidamente. então isso vai complicar e não vai ter mais reservatório para atender tudo isso. Então a gente tem que pensar numa solução que resolva esse problema. E isso, um novo leilão de reserva de capacidade, eu considero mais como se você tivesse... Um puxadinho regulatório. Se você estivesse diante de um transatlântico, entendeu? Ou um iceberg equivalente a 10 maracanãs, e você tentasse só fazer um desviozinho. Entendeu? Então, isso é um puxadinho regulatório que não funciona. Então, vai fazer N leilões de reserva que vai atender pontualmente alguma coisa, mas vai continuar aumentando os custos, porque a incerteza vai continuar existindo. Então, a gente tem que ver como resolver essa incerteza. É a mudança que o Kelman falou, no modelo de negócio. Isso é o modelo de negócio, além do modelo, o design, que tem que mudar, institucional, que é para o poder voltar mais para a área técnica, para o regulador, para o ONS e tal. Hoje tem um problema de governança muito grave, mas também tem a parte mais software, que é o modelo de negócio. Que o Kelman falou, até eu não sei se isso dá certo e tal, mas eu acho que é por aí. Você tem, todo mundo tem a obrigação de ter tudo e ele contrata. É como se ele tivesse tudo e ele contrata e repassa aquilo no custo. E aí tem uma coisa, Kelman, só nesse momento, para que não evoluir de qualquer maneira e dar a chance de o governo dar um certo palpite, só nessa hora que eu acho que entra o subsídio. Diz, olha, como está tudo indo novamente na direção de muita térmica e isso não é mais tão razoável, eu vou subsidiar um pouquinho para cada fonte, mas para todo mundo. E não subsidiar para o grande consumidor, só para as renováveis, só para isso, para aquilo. É um subsídio geral. Aliás, novamente, é assim no PGM. Edvaldo, complementando, no fundo, o que Kelman falou, que eu falei, os requisitos do sistema estão lá. A gente precisa das máquinas síncronas. Então, esse é um requisito. Aí tem um custo para manter esse sistema, que aí é o rateio que a gente entra na conversa, né? E, evidentemente, o rateio, usualmente, a gente tem, por naturalidade, passar para o consumidor, que ele que paga tudo e vamos lá. Então, mas isso é uma revisão que eu gostaria de fazer, mas isso é algo que a gente pode fazer já. Não tentar resolver tudo que a gente acha que como um todo, né? Mas sim priorizar, né? Curva ABC. Quem são os maiores problemas? Os maiores problemas hoje é a operação do sistema, como você falou. Quer dizer, a operação do sistema hoje é uma loucura, né? Faltam, por exemplo, coisas básicas que as distribuidoras não fazem, que é o DSO, operador de sistemas de distribuição, que tem em outros lugares, tá? Ou seja, o operador de sistema de distribuição vai ver a solar que eu tenho aqui em casa, mas eu não espero que o ONS veja a solar que eu tenho aqui em casa. Então, vai ter que ser uma operação hierárquica que a gente nunca teve, tá? Mas isso custa dinheiro. E como é que eu vou suportar
esse serviço da distribuidora. Isso já provavelmente vai estar na renovação das concessões da distribuidora. Estou dando detalhes, tá? que estão acontecendo. O carro está andando, né? Renovação de concessão de geração, então a coisa está andando e a gente, ao mesmo tempo, está querendo consertar o carro. Então, vamos tentar consertar o carro. Eu acho que o mais grave é esses requisitos operativos que mudaram. Nesses episódios do podcast, a gente tem ouvido sempre modelo de negócio. Modelo de negócio tem que mudar. Agora, para mudar esse modelo de negócio, a gente vai precisar de alteração legal, porque o João, por exemplo, estava falando sobre o DSO. Para o DSO atuar, precisa uma mudança legal, porque o marco regulatório não previa esses mini operadores. Sim, a gente vai precisar. Esse que é o problema, né? Porque a gente vive com um projeto de lei com jabuti sendo colocados a cada momento, né? E eu diria mais, Roberto, vai precisar para o DSO e para qualquer mudança, inclusive, de a gente repassar para os geradores intermitentes esses custos, a gente precisaria de uma modificação legal, né? Hoje, as diretrizes que existem no setor, elas não prevêem isso. Que é como o Kelman falou, né? A gente criou um setor para um problema de 20 anos atrás. E ele atendeu bem essas expectativas, né? Ele cumpriu, endireitou os caminhos, né, que o setor estava trilhando. Mas agora a gente vive uma outra realidade. Então, a gente precisa, de fato, de uma alteração legislativa e aí de todas as normas, né? Tanto da lei, quanto de decreto, portaria, enfim. Quanto da regulação delas depois, né? Exatamente, mas a gente vai precisar dessa mudança. E aí, por isso que eu falei, né, Edivaldo, assim, isso toma tempo. Então, a gente está no caminho, né, de fazer uma reforma regulatória importantíssima, mas, enquanto isso, a gente precisa resolver certas situações que a gente já está enfrentando agora, né, e que estão se agravando, né? Essa rampa, que é super importante, está aumentando no dia a dia. Ou seja, o carro está com cada vez mais dificuldades de subir essa ladeira. Se o tema é relevante, nós temos uma característica bem nossa. Por exemplo, nenhuma legislação também tem energia elétrica por assinatura. O mercado criou. Nenhuma legislação tem o autoprodutor fake. É o Nutella. Não, escreveu isso. Então, olha, gente, na Europa, que é onde tem mais DSO, não vai precisar de legislação. Tem um espaço, alguém precisa operar a relação entre o GD e o operador da rede básica. Entende? A legislação atual hoje diz que a distribuidora não pode prestar esse serviço. Lá fora também. Lá não pode mesmo. Os caras sabem, como alguém tem que fazer, as próprias distribuidoras criaram alguém para fazer. Então, eu acho que... Por que não fazem a mesma coisa no Brasil? Porque não interessa. Entende? Deixar o tumulto da maneira que está é bom. Entende? Todos ganham, menos o consumidor. Então, se tem uma coisa que não precisaria de uma legislação, era para isso. Então, eles fizeram coisas muito mais proibidas, como a venda de energia por assinatura e tal. Eu acho que, se quiser, faz. Nós vamos ter um debate mais na frente, que é provável que tenha uma mudança aí no decorrer do ano que vem, em que vai ter uma coisa que já estava prevista numa lei de 98, que vai ter agora dupla liquidação, que é uma coisa muito interessante, que hoje a liquidação no mercado de curto prazo, a gente liquida por um preço que é uma previsão, e não com base no preço do que aconteceu. Aliás, isso é até ilegal, porque a lei não manda formar o preço com base, pode formar em previsão. Mas tudo bem. Isso precisa de uma mudança na legislação, porque alguém colocou que agora o preço é X, está escrito no decreto 5163. A gente vai precisar mudar isso. Mas será que, se for uma coisa boa, vai precisar que há um projeto de lei para... não é decreto, é na lei também. Para mudar isso é uma coisa muito importante. Talvez sim, mas é tão importante que eu acho que podia mudar sem ter uma legislação. Senão aí a gente perde tempo. Infelizmente, né? Acho que assim, eu tenho que falar como advogada do setor, né? Isso, se a gente acabar mudando questões que estão definidas na lei por uma outra forma, por exemplo, para uma regulação, a gente vai ter outra onda de judicialização, né? E é tudo que a gente não gostaria de ver no setor. Acaba que, falando da GD, e aí eu já vi que o João quer conversar, né, João, sobre isso, mas a GD, ela ocupou um espaço, né? Foi até a própria ANEEL, né, que criou uma resolução buscando incentivar, e depois a gente teve proporções que ninguém imaginava, né, exageradas da GD. Mas é diferente quando a gente não tem nenhuma previsão legal, e aí vem a regulação e ocupa, e a gente tem uma previsão legal e a regulação ir contra o que a lei está falando, né? Isso que geraria uma judicialização facilmente. Mas, João, você queria falar alguma coisa? Não, só um comentário em cima de que o Edivaldo falou. Eu trabalhei junto com o Edivaldo
Zé Alves, lá na época da construção da Resolução 290 de agosto Nossa de Senhora. 2000, 2000. Uhum. e a gente era muito ousado. Lá botamos dupla contabilização, o DECEM vai entrar daqui a 2 anos, uma opção de coisa. Isso é Preço proibido. horário. Olha Você só. você recuperar esse. A gente era muito ousado, né? Demorou só 20 anos, né, João? Mais de 20. Então, estava lá previsto, mas acho que teve muita ousadia, sim. Mas a gente tem que ser mais ousado também agora. Mudar coisas que a gente pode mudar sem passar pelo Congresso e tal. E ali no Congresso, desculpe, salvo o melhor juízo, tem uma queda de braço de quem quer um lobby, todo mundo gosta de um subsídio para chamar de seu. Então, porra, Uhum. um negócio todo complicado. Então, basicamente, a gente tem que ser um pouquinho mais ousado em mexer na infra legal de forma a alcançar esses primeiros objetivos aí, como o Edivaldo falou, tá? Acho que o Kelman quer falar, porque ele está se mexendo na Não, cadeira. Nesse ponto mesmo que o João está falando, eu sou, lamentavelmente, estou pessimista, sabe? Eu acho que a governança do setor fugiu Da normalidade. da normalidade técnica, de quem faz conta, de quem se preocupa no bem do país, né? Na realidade, o que é como você disse, cada um quer o subsídio para se chamar de a leizinha sua, e nós, quer dizer, nós que queremos o bem do país, perdemos controle da situação. Então, eu sou razoavelmente pessimista. Acho que, mesmo na regulação, que seria ideal, quer dizer, você diz, vamos ser mais ousados. Eu adoraria concordar, né? Não, quer dizer, eu concordo com a tese, eu só tenho dúvida se ela será bem sucedida, né? Porque também a regulação, a gente está vendo, a situação do anel e tal, também ela foi contaminada por esses interesses menores, esses interesses localizados, vamos chamar assim, né? Então, assim, talvez seja a idade, eu estou ficando pessimista, mas eu acho que vai piorar antes de a gente conseguir melhorar. Eu acho que vai precisar ter quer dizer, todos nós falamos da espiral da morte, dessa situação que vai cada vez ficando pior, cada vez você concentrando os custos sistêmicos no número menor de consumidores, esses consumidores, cada vez mais a conta fica difícil de pagar, aumenta a inadimplência, aumenta o furto, aumenta o roubo, algumas áreas de concessão já começam a ficar inviáveis. Enfim, eu acho que isso vai deteriorar antes que chegue. Bom, assim não dá, nós estamos todos caminhando em direção ao precipício, e antes que caia, ou talvez tenha que cair para ressurgir. Uma outra coisa. Lamento compartilhar tanto pessimismo assim. Ou realismo. Saindo um pouquinho desse imbróglio regulatório, uma das coisas que vão definir essa matriz do futuro é a demanda. E a gente tem visto a demanda dos data centers. E a gente viu recentemente a Microsoft fazendo um acordo com uma usina nuclear, de reativar uma usina nuclear nos Estados Unidos em busca de energia firme. O Brasil, cuja matriz é renovável, poderá atrair, a gente até tem dados do Ministério de Minas e Energia, recentes também, colocando ali uma demanda de 10 GB de data centers no Brasil. Esses data centers, eles serão colocados aonde? No Nordeste ou no Sudeste, São Paulo e Rio? E como que a gente vai trabalhar isso? Isso vai mexer com mais térmica aqui? Vai mexer com energia firme? Como é que vocês enxergam esse xadrez de data center? Eu fui surpreendido, estava na pandemia, acho que 2020, aí alguém me ligou, falou assim, ô João, você entende de rede básica? Eu falei, eu entendo bem. Porque tem um data center que está querendo entrar aqui. Aí o cara me ligou e falou, são 3 edifícios 70 mega. Eu falei, o quê? Porra, 3 edifícios 70 mega, 210, e tem coisa maior por aí. E todos eles se localizaram muito em torno de São Paulo, porque além da energia elétrica, está na rede básica, com um atendimento 24/7, ele precisa de uma telecomunicação boa. Tá? E aqui... Tempo de latência, né? A melhor comunicação. Então, eles estão se localizando perto dos grandes centros, né? E vai ocorrer que o Brasil é um país que estava no limite da internet, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente usa a internet, então está batendo no limite.
E esses grandes centros em torno das metrópoles são para a cloud e outras coisas que faz a troca de informação muito rápida, né? Agora, eu fui surpreendido outro dia que me pediram assim, olha, eu queria botar um data center de 1 giga, 2 giga, qual o melhor lugar? Eu falei, pô... Não dá para ser em São Paulo, né? Não dá para ser em São Paulo, essa produção. Mas ele falou, não, eu não preciso de alta latência, não. É só para ficar rodando IA. Inteligência artificial. Então o melhor lugar para botar é lá no meio do Nordeste. Então, tem outras razões, outros tipos de consumo. Então, isso que é importante a gente falar, a carga vai crescer. Não só data centers, a gente tem a ousadia de, talvez, pensar no hidrogênio. Hidrogênio não é para amanhã, mas pô, o hidrogênio no segmento fertilizante seria ótimo, né, para o Brasil. O Brasil importa muito fertilizante e outras demandas que estão para surgir. Então, além da gente ficar disputando esse negócio de subsídio um com o outro, a demanda crescendo vai ter espaço para todas esse pipeline que a gente tem de projetos renováveis. Eu acho que isso seria o ideal de vida, né? E o ideal é que a gente pense em atrair cargas para outras regiões que não o Sudeste, porque senão a gente vai voltar com os velhos problemas de curtailment e o resto. Hein? Sim. O Nordeste é o melhor lugar para botar carga. Não tem dúvida. Não tenho dúvida. Eu li recentemente, eu acho que foi um artigo, uma entrevista com o Maurício Berda, da Engie, que exatamente defende, como todos nós, a atração dessas cargas, desses data centers para o Nordeste, é claro, onde está sobrando, e aí resolve um monte de problemas. Aí, obrigado ao João, que fez um contraponto ao meu pessimismo, quer dizer, o crescimento desse tipo de carga muito virtuoso pode, eventualmente, vamos dizer, tornar menor esses problemas que a gente tem de disputa pelo subsídio, pelo privilégio. Isso pode acontecer, eu reconheço. Para essa operação lá no Nordeste, eu até lembrei, como é que eu atraio os caras para o Nordeste, né? Evidentemente, a energia é mais barata e tem energia de sobra lá, né? Com as renováveis, que é o grande hub nosso. Aí eu fiquei pensando numa coisa, Gerson, não sei se você se lembra da época que a gente tinha hidrelétrica, quando ia verter, aí tinha aquela EGTD, energia garantida por tempo determinado. Botava um preço barato para Dedéu. A gente podia pensar no EGTD Nordeste, das renováveis. Bota a energia barata e traz os caras para cá. Incrivelmente, faz um tempo já, eu perguntei na ANEEL, em razão do crescimento dos custos de transmissão, que quando eu saí da ANEEL em dezembro de 2013, a RAP era 14 bilhões, hoje está em 40 e tantos. Então, olha, em lugar de construir tudo isso para trazer energia para o Sudeste, né? Não é mais interessante voltar com a EGTD, e tinha outra que era ETST, só de nome, olha, o PLD mínimo durante um ano era só cobrar de quem se instalasse no Nordeste, claro que era interruptível, o PLD mínimo. Aí a pergunta que eu fiz na ANEEL foi, vocês calcularam se isso não é mais vantagem em relação ao aumento dos custos de transmissão? Por incrível que pareça, essa conta nunca foi feita. E se fosse feita em função do que o Kelmo falou, do nosso problema de governança, que até alterou o sinal locacional, não levaria a nada, porque entraria algum político, porque uma alteração para isso é, a tarifa de consumo, de transmissão para o consumidor no Nordeste tem que ser mais barata. Entendeu? E isso é o que a ANEEL quis fazer com o sinal locacional e o Congresso não deixou. Fez um acordo. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que não faz sentido ter investimento no Nordeste quando tem muita geração eólica e solar e a gente não estimular o consumo, nem que seja por a energia interruptível, que era a EGTD, ela era interruptível. O cara sabia que ia ter e poderia interromper. Mesmo assim, o custo médio do gerador ele é pequeno. Então, eu acho que isso é uma saída. Mas tem um outro tema, que é o sinal de preço, que eu também gostaria de escutar o comentário de você. Eu fui uma época num evento em Brasília de consumidores e deixei meu carro num shopping. Quando saí desse shopping, fiquei a tarde inteira no evento, então tinham lá 4 carros, isso não faz muito tempo, carregando a bateria. Que horas eram? Eu deixei o carro às 2 horas, tinha 4 carros. Quando eu voltei às 18 horas, tinha outros carros e tinha fila.
Isso agora, ou seja, com todo esse problema nós temos duas pontas, uma às 14 horas e uma outra um pouco menor às 18 horas, aquele shopping de Brasília que tem GD, entendeu? Ele é preço horário, porque eu acho que o consumo lá já está na tarifa verde ou azul, mas o cara não se preocupa em ter carros elétricos carregando a bateria lá, porque ele tem um duplo subsídio, ele é subsidiado pela GD, e o consumidor como eu, que não tem carro elétrico, ele aumenta o preço do estacionamento, que é de graça o carregamento, e cobra dos outros. Então, eu acho que o sinal locacional, especialmente para os descentralizados, é muito importante. Claro que tem solar de GD, né, fotovoltaica, nessa primeira ponta das 2 horas, mas não tem mais às 18 horas. E eles injetam energia por um preço que é baixo e tiram a energia da rede quando o preço é alto. Entendeu? Então, tudo isso são sinais de preço, mudanças que deveriam ser feitas, que essa não precisa de legislação. Isso é resolução legal. É fiscalização, né, na verdade. É uma fiscalização mais adequada. Acho que o setor elétrico ele acabou se transformando num setor de caronas, né, do free rider na economia, né? E a gente precisaria, de alguma forma, resolver isso. Eu vi Kelman balançando a cabeça, concordando comigo, né, Kelman? O que é que você acha disso? Não, eu só concordei, porque foi o que nós falamos antes de que enfim, só tem caronas nessa história. Agora, então, já que você me deu a palavra, deixa eu só falar de uma coisa, eu estou um pouco me sentindo mal por ser tão pessimista, deixa eu falar aqui uma coisa positiva. Eu ontem estava na Agência Nacional de Águas, estava falando com a presidente, e estávamos falando sobre o trabalho que eu tenho notícia, que está em andamento entre a ANA e a ONS, para rever as restrições das hidráulicas. Eu antes falei que as hidráulicas eram Ferrari, né? Que vai de 0 a 100 em 2 segundos, tal. Mas, recentemente, elas são menos Ferrari, porque existem hoje restrições à operação das usinas, principalmente para sair, para fazer esses bang-bang, sair de 0 a 100 rapidamente, por conta dos efeitos que causam nos rios, flutuação de níveis, descargas, etc. Quer dizer, outros usos dos rios. E algumas dessas restrições são intransponíveis, mas talvez outras não. Né? Talvez outras não. No passado, quando estava lá no ANEEL, com o Edvaldo e tal, o Edvaldo ia sempre comigo nas reuniões do CMSE, deve se lembrar, que eu sempre ficava nervoso com as restrições que se impunham a Sobradinho, o sistema Cheste, que tinha uma vazão mínima de soltar água, que na realidade, esvaziava o sistema reservatório da Cheste para atender uma restrição mínima, que era uma bobagem, era uma restrição de nível que podia ser resolvida com uma solução simples, bombas flutuantes e tal. Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, que esse espécie de inventário de restrições operativas das hidrelétricas, que se alguma der uma solução simples para um problema, seria muito bom, porque você torna as hidrelétricas mais flexíveis, elas já não estão tão flexíveis como eram no passado. Perfeito. E tem, Gerson, só pegando carona no que você falou, na famosa lei da Eletrobras, né, que o pessoal sempre... técnica da Eletrobras, a famosa lei da privatização da Eletrobras. O parágrafo Saramago. E depois a 1420 lá de trás, ela já prevê um trabalho especial para a Bacia do Grande, que já está sendo feito com as restrições, né? E que o ONS faça para todos porque a gente tem que perceber que a gente sempre achou que o reservatório era nosso, né? Você falou, desde 1930 eu que faço o reservatório, então ele é meu. Não, mas hoje não é bem assim. Não, e tem muito, vou dar aqui um exemplo que a gente conhece bem, quando em 2021 teve a crise, os negócios em torno do Lado de Furnas, né? Que são aqueles hotéis, tal, turismo, né? Reivindicou legitimamente, estavam defendendo o interesse deles legítimo de, olha, não esvazia o Lago de Furnas. Mas, na época eu fiz a conta, isso custaria, não esvaziar o Lago de Furnas, custaria 9 bilhões de reais. Né? E, bom, é claro que o prejuízo ao turismo
em torno do Lago do Furnas custa que... menos que 9 bilhões de reais. Então, é claro que nós, brasileiros, temos que achar uma maneira de não sacrificar lá os donos de hotéis, de pousadas, etc., mas, ao mesmo tempo, não causar tamanho custo aos consumidores de energia elétrica no Brasil inteiro. Então, esse sim seria uma legislação positiva. O que a gente vê são os lobbies atuando, quer dizer, então já está lá no Senado, não pode fazer ao Lago Furnas. O Legislativo de Minas botou na Constituição de Minas que não pode fazer ao Lago Furnas. Não é possível, quer dizer, é possível achar umas soluções de ganha-ganha e que é mais razoável para todos. É isso que a gente tem que buscar, e é pena que o Congresso não seja dedicado a esse tipo de discussão. Né? A região de influência do presidente do Senado é exatamente no entorno. Eu sei. Eu até uma vez tive que conversar com ele para mostrar as contas, dizer, olha, vamos indenizar os donos do hotel, vai sair mais barato. É isso, parece um tema em paralelo, mas não é. Na medida que a gente avança muito com as intermitentes, a solar não é tão intermitente, que a gente sabe quando é que entra e sai, mas a gente vai precisar mais de reservatório, mais de flexibilidade das hidrelétricas, e essas restrições ao uso dos reservatórios, elas são terríveis. Então, só para lembrar da história, numa dessas reuniões do CMSE, foi em 2006, 2007, teve um problema também de crise, e quando a gente descobriu que a sistema elétrica não tinha o gás que deveria ter, o Câmara era o diretor-geral. 2007. E foi quando começou aquelas primeiras imposições de vazão de efluente em Sobradinho, que já estava em 1.300, 1.200 e queriam reduzir para 900, coisa dessa. Aí o Kelma perguntou ao representante da ANA, que estava lá, quanto custa para os consumidores se a gente não desobedecer, o consumidor que usava a água do rio. Alguém pode trazer isso na próxima reunião daqui a um mês? A gente quer saber o custo, de repente o consumidor de energia elétrica indeniza isso. Eu imaginei que o cara não ia fazer a conta, aí eu fiz, o valor era irrisório, então era melhor a gente pagar, ou indenizar os pescadores e tal, do que ter o custo de não contar com a hidrelétrica. Lembra disso, né, Gabriel? Era uma bagagem. O custo é simples, olha, quando você solta menos água, né, do reservatório, o nível baixa, a jusante. E aí a pomada d'água fica no ar. Aí o que você faz? Você põe uma bomba flutuante. Joga água dentro. É uma bomba flutuante. É o que o Kelman fez aqui na Cantareira, em São Paulo. Agora, essa interdependência do setor elétrico com os recursos hídricos vai aumentar, né? A gente está falando potencial de hidrogênio verde, data center, que também tem ido para regiões onde tem abundância de recursos hídricos. E essa interdependência vai exigir uma inter-relação ainda mais próxima entre as agências reguladoras e vai também demandar mais do planejamento, né? Planejar, operar, terão que ser cada vez mais independentes, não? Independentes. Porque, na verdade, o operador e o planejador eles vão ter que ter independência e autonomia para atuarem, né? Eu vejo ao contrário, tá, Rockman? Não, desculpa. Que eles estão tem que estar cada vez mais próximos. Eu acho também. Independente do poder político. Independente do poder político. Isso mesmo. Porque essa é uma preocupação, né, Kelman, que você escreveu recentemente um artigo sobre isso, né? Que operar e planejar tem que ser feitos de forma sem interferência política, porque senão haverá um custo cada vez maior, né? A independência do mundo que não faz contas. Vamos falar assim, é legítimo que haja políticas públicas, não está aqui falando contra a democracia ou contra a responsabilidade do Congresso Nacional de definir políticas públicas. O que nós estamos reclamando é de não se fazer contas. Né? E aí, sim, você tem razão, Rockman, o planejamento e a operação devem estar blindados contra esses lobbies e, por outro lado, bem conectados. Né? Não adianta planejar e operar de forma diferente. Né? E um pouco do problema que nós temos é esse. Como os modelos
de médio prazo, modelos matemáticos, eles não capturam todas as restrições que estão numa operação em tempo real, isso também tem que ser, os modelos também têm que ser melhorados para você. Se você não vai conseguir fazer alguma operação no futuro porque tem uma restrição, essa restrição tem que entrar na modelagem. E tem que ser precificada e tem que ser um sinal de preço que a gente possa responder a ela, né? E o consumidor também, né? Por que eu fui contrário para ti? Porque hoje o planejamento, ou melhor, vamos dizer, um projeto eólico entra em 2 anos, um solar também. E aí a gente tinha um mau hábito de falar, a hidrelétrica vai ser daqui a 10 anos, vamos pensar, tal. Aí o operador chega lá, agora não, está batendo na porta o projeto novo e vai entregar para o operador. Então, é um processo mais rápido, mais ágil, sim, tá? Mas tem que ser independente, como o Gerson falou, tem que fazer conta. Essas contas que a gente... o setor está perdendo o hábito de fazer conta, é isso que o Gerson falou. Agora, aproveitando esse gancho, né, da independência e levando à dependência, né? Assim, o planejamento e a operação, na realidade, eles têm que se olhar, né? O planejador ele não pode se esquivar da operação e a operação claramente tem que ajudar também o planejador, né, a planejar de uma forma adequada. João, a gente teve recentemente aqui no setor uma grande discussão sobre a diferença, né, da contratação de potência necessária para fazer o atendimento à ponta atual, né, entre a EPE, que é o planejador, e o operador do sistema. Como é que você vê essa discrepância, né? Você acha que eles estão indo por caminhos diferentes, são interpretações que são possíveis, ou não houve essa interdependência, né, entre os dois? De certa forma, agora vou lembrar um pouco o passado, Kelman presenciou isso. A disputa planejamento e operação sempre ocorreu, tá? Lá no GCPS e GCOI, era a mesma coisa. O GCOI fala, o GCPS me dá uma porcaria para operar aqui, agora eu tenho que me virar para operar e tal. É mais ou menos isso. Quer dizer, tem uma visão mais otimista do planejador, que pensa que tudo aquilo que ele imaginou vai acontecer, enquanto que o operador está com o problema na mão, né? E aqui entre nós, quando dá problema, é o operador que leva, né? Então, tem que sempre essa dicotomia que eu acho que tem que acabar, tá? Eu acho que tem que melhorar essa integração, tá? Basicamente, eu acho que você... Quanto mais próximo da operação, mais preciso tá? Então, acho que tem que ter uma forma mais frequente de interação entre planejador e operador. Eles têm, tá? Mas cada um na sua, cada um com as suas preguiças, cada um com as suas velhas histórias, enfim. João, eu sou mais direto nesse ponto. Eu acho que para fazer o que faz hoje, a EPE agrega mais custo do que benefício no nosso planejador. Quem está com o problema na mão é o operador do sistema. Então, jamais a EPE deveria dizer para o operador do sistema qual é o nível de contratação de reserva de capacidade que ele precisa para operar. Então, para mim, isso é uma decisão do operador. E se for para isso, assim como o resultado da matriz, que outro dia eu vi num relatório que foi o papel da EPE de 2004 para cá, não. Foram os subsídios que levaram à grande explosão da eólica e da solar e o resultado do leilão, porque o planejamento é indicativo. Então, para ser indicativo e o resultado ser o que dá, e a EPE ainda se envolver com a operação do sistema, não precisa. Então, mais atrapalha que ajuda, entendeu? Então, tem que repensar muito o papel da EPE diante da dinâmica atual, que não tem mais como esperar daqui a 10 anos. A EPE consegue fazer um relatório hoje dizendo quanto é que vai ser a evolução da solar daqui a 2 anos e erra, entendeu? O número é a metade. Entendeu? Então, isso tem que precisar, não depende muito da vontade do planejador, e sim do que o mercado vai dizer, e sim do subsídio. Quem tem planejado o sistema hoje, se deixar até opera, é o parlamento, é o subsídio, ele diz para onde vão. Muitas das coisas que a gente está falando aqui, que deveria, o ideal, por isso que a Emma falou, não sai do lugar se a gente não resolver os graves problemas de governança. Então, eu acho que é importante o planejador para pensar no futuro, energeticamente a gente quer assim, 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 mas eles dois têm que ser uma conexão muito forte para funcionar e
nenhum dos dois pode ter muita vinculação política, senão acaba um ou outro, ou os dois. O Edvaldo, naquela linha da ousadia, eu diria até que o INS tinha que ter uma outra ferramenta na mão, além de contratar a médio prazo, coisa e tal. A gestão de serviço ancilar era do INS, o mercado é o INS. É a última instância que ele tem para fazer alguma coisa. Ele que tem que dizer o que precisa, tal. E não é o INS? Não, hoje ele demanda, não. É a EPE, né? A EPE que fornece os dados para o Ministério decidir qual vai ser a demanda e quais vão ser as fontes, né? Então... Não, mas eu estou querendo ser mais ousado, criar um mercado de serviço ancilar também na mão do INS. Porque, imagina, cara, eu não consigo prever a GD daqui a 2 anos, como você falou. Quando chegar lá na hora de operar, eu tenho que ter alguma coisa na minha mão, né? Porque eu tenho que ter alguma saída, alguma arma que eu possa usar, e aí você precifica o mercado de serviço ancilar. Mas vamos lá, desculpe aí. Quanto que a gente está enxergando de MMGD em 2030? O quê? Esses 50 GB? Acho que mais. É mais? É mais? Sim. Mais sim. Sim. Quando fala que a Solar tem 32 GB, desses 32, 20 é GD, MMG. Então, em 2030, a gente vai ter uma rampa então muito maior. Então. Sim, muito maior, sim. Muito maior. Essa é a preocupação do ONS em 2027 e em diante, né? Com o que se tem, daí a preocupação, dado que não tem outra coisa, com o leilão de reserva de capacidade, que embora a gente esteja falando disso há tempo, não é para agora. É para 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sim. É isso que vai dizer como é que vai... vai ser a matriz ideal. Na verdade, o próprio ONS, né? E aí vem essa divergência, né, com a EPE, mas enquanto a EPE fala que a gente só vai ter lá em 27, né, uma demanda de energia firme para a rampa, o ONS já enxerga agora em 25, né? Uma necessidade de demanda. Então, tem essa discrepância aí entre o operador e o planejador, né? Que seria o ideal e o que acontece na prática, né? Deixa eu, talvez, introduzir mais. Se nós voltarmos àquela ideia de que, olha, são os produtores que têm que entregar o serviço completo, né, e têm que contratar entre si, e isso é um ponto. Aliado a um ao outro, quer dizer, a percepção de mudanças climáticas, não só no setor elétrico, né, mas, enfim, enchente no Rio Grande do Sul, as secas e tal, começa, eu em outros fóruns, tal, eu tenho percebido uma reavaliação do efeito de reservatórios em geral, reservatórios de regularização. Eu tenho assim, uma leve esperança de que a demonização de barragens com reservatórios em geral, não só para o setor elétrico, possa começar a mudar, porque a humanidade, há 5.000 anos, enfrenta a questão da variação dos rios, né, das zonas dos rios, com reservatórios, né? Se estoca o que está sobrando e depois usa quando está faltando. Então, eu tenho uma leve esperança de que isso possa mudar. Por exemplo, eu estava recentemente assistindo uma discussão sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, alguém propondo um reservatório de controle de enchentes, outras coisas assim. Então, pode ser que, se de fato, de alguma maneira, os geradores tiverem que arcar com os custos de todos os serviços, quer dizer, os que eles conseguem produzir eles mesmos e o que eles não conseguem contratarem com outros, surge uma demanda por novos hidrelétricos com reservatório. Nós hoje, se você olhar o plano de expansão, não tem praticamente mais hidrelétrico. Acabou. Não temos. Mas eu tenho uma expectativa de que esse projeto seja errado e que possa... E aí alguém dirá, bom, mas nós já acabamos com uma potencial hidráulico. Não é verdade, quer dizer, não é verdade por duas razões. Primeiro, porque a nova tecnologia de fazer barragens de usina de muito pequena queda, assim, 3 ou 4 metros, já é viável. Isso é uma coisa. E outra coisa é que tem um potencial ainda inexplorado nas áreas que são assim, tabu. Né? Por exemplo, a região amazônica. Na região amazônica. Pode ser que, quer dizer, ao longo dos anos, com a questão da mudança climática, e com a percepção de que não só os países do mundo inteiro têm que mitigar a emissão de gases de efeito de estufa, mas também têm que criar regras, criar iniciativas de adaptação. A mudança climática está aí e vai continuar. Então, nós temos que
nós, como país, temos que nos preparar e já atuar para enfrentar as mudanças climáticas. Isso significa que a gente, no Rio Grande do Sul, tem que ter uma gestão de bacia hidrográfica. Não é da escala do município. E talvez seja construir obras que beneficiem a bacia como um todo. Então, a restauração, vamos dizer, a recuperação do prestígio de obras de engenharia, que tem sempre um efeito deletério em caráter local, população, meio ambiente, mas tem um efeito benéfico numa escala sistêmica de país ou de região, isso pode ser que, resumo, que as hidrelétricas rise again, voltem. Tomara. Eu, quando me formei, eu fui estudar a transmissão de Babaquara a Cararaú. Eu não me lembro qual era o reservatório, era Babaquara, Cararaú, o que hoje é Belo Monte, né? E eu sei que tinha o reservatório de uma dessas, batia lá no Rio Xingu. Imagina, na ilha do Xingu, lá dos índios. Pô, tem um negócio imenso, um reservatório imenso. Aquilo a gente não tem mais chance hoje, mas podemos pensar em coisas menos traumáticas. O Tapajós, por exemplo, é muito mais encaixado do que o Rio Xingu. Tá? O Tapajós é excelente, mas sabe como é que é, né? Mas é isso. Acho que a hora que a gente desenhar bem o negócio, quem paga pelo quê, essas soluções elas se tornam viáveis, inclusive do ponto de vista ambiental. E é isso, Câmara. Eu acho que nós talvez não tenhamos outras saídas. Acho que no curto, médio prazo, a termoelétrica mesmo, nós estamos tem uma crise, a saída que nós temos é a termoelétrica. A outra é agir do lado da demanda, com sinais de preços adequados. E a outra, que eu acho que é a de mais longo prazo e a mais consistente, é armazenamento, seja com novos reservatórios, seja com baterias que tendem a se tornar promissoras mais adiante. Mas tem outro ingrediente nesse cenário, né, Edivaldo? A gente vai ter, em 2029, a gente vai chegar a ser um dos 4 maiores produtores de petróleo do mundo. E o óleo extraído do Brasil é associado ao gás natural. O que a gente vai fazer com esse gás? Esse gás vai ser usado para, por exemplo, industrialização, ele vai ser usado para térmicas, porque isso vai precisar de uma decisão de Estado, do que vai ser feito esse gás natural. Esse gás natural é um recurso. Petroleiras não gostam, porque gostam do óleo, que dá muito mais dinheiro. É um problema para elas o gás. Elas têm limites para reinjeção e para queima. O que a gente vai fazer com esse gás? Não sei. Geral, eu só sei que, em função das mudanças climáticas, temos que pensar bem. É uma decisão política das mais complexas que existe. Pelo que eu vi, o presidente talvez já tenha decidido nessa direção. Apesar de lá fora, essa de explorar a margem equatorial, gás, né? É isso que ele tem defendido, embora fora ele não diga isso, até diga um pouco ao contrário. Mas, para mim, se precisa. É o único jeito, então vai. Mas é como se nós estivéssemos apagando o incêndio com mais fogo. Mas você não acha, Edivaldo, que o gás ele tem esses atributos, né, que a gente estava falando antes, né? As termoelétricas têm esses atributos que a gente precisa, e no final das contas ele é muito menos poluente do que outros combustíveis fósseis, né? Então acaba que ele tem esse atributo de complementar talvez a fonte hidrelétrica. Então acho que no final das contas eu acredito muito nessa complementariedade de fontes e num mix, né, para nossa matriz, para nossa matriz. A gente aqui está falando do gás para energia elétrica. Eu acho que a função do gás até para descarbonizar é na indústria. Então tem outros mercados para o gás. Ou para o transporte. Indústria, transporte e tal. Mas espaço tem. O grande problema, Edivaldo e Gerson, é que o gás aqui é caro para dedéu, né? Além disso, ainda aumenta o preço. Mas aí outra pergunta. O fato de o governo federal ter colocado a PPSA para comercializar esse gás poderá reduzir esse preço, que hoje está em 14, 15 dólares o milhão de BTU, que, por exemplo, a Vale está investindo agora em hidrogênio azul e cinza lá em Omã, porque o preço do gás é 6 vezes, 7 vezes mais barato do que no Brasil. A PPSA poderá destravar esse mercado, João? Como que vocês veem isso? Sim, poderá sim, se for bem usado o dinheiro que está ali. Agora, esse é o premisso, né? Você se subsidiar, porque se você não tem como... Para a PPSA reduzir, ela tem que competir com a Petrobras. Então, como é que a empresa duas empresas do mesmo dono
vai competir. Não, acho uma que vai coisa. ser trazer mais gás ao mercado, né? Acho que a ideia seria essa. Não, basicamente é para botar cana, Edvaldo. trazer gás lá do meio do mar não é fácil, não. Então, eu acho que é para isso que eles estão pensando, tá? Mas a priorização de como usar esse gás pela PPCA é uma lógica de governo. Então, aí, bem Estado, na usado, verdade, bem é usado é bom. Eu acho o gás estratégico para o setor elétrico no curto e médio prazo, como eu disse. Na frente eu tenho dúvida, mas acho ele fundamental para a indústria. Descarbonizar. A indústria química não vai sobreviver sem o gás. Entendeu? Sim. Qualquer gás. Então, o mercado existe. Aqui tem aquele... o setor elétrico subsidia o gás desde 2000. O gasoduto Brasil e Bolívia, as térmicas do PPT, tinham um contrato take-or-pay para subsidiar, pagar o gasoduto. Entendeu? Então. É que no não final de das hoje. contas, analisando inclusive outras crises, não só aqui do Brasil, né, mas outras crises do setor elétrico ao redor do mundo, a minha impressão, né, a lição que fica para mim é que a gente precisa de uma matriz diversificada. Bastante. E aí, no final das contas, eu concordo, acho que os reservatórios de regularização eles são super importantes aqui para o Brasil, né? A gente deveria voltar a implantá-los. Mas a gente continua tendo problema, né, de depender da chuva, né, depender da hidrologia. Então, o gás ele poderia servir para esses momentos, né? Então, ele teria essa complementação importante. Acho que o Kelman quer fazer. Não, eu ia dizer só, Juliana, que esse é um problema que nós enfrentamos há 20 e poucos anos. Quer dizer, não tem dúvida que o gás no setor elétrico é importante para gerar energia, principalmente sob o ponto de vista como nós sempre usamos, quando falta água nas hidrelétricas. E aí não tem dúvida que as térmicas têm que ser ligadas antes de esvaziar completamente. Então, agora, a dificuldade disso é que é um uso eventual, né? Quer dizer, quando você tem uma seca, né? Então, você também não viabiliza o negócio do gás dessa maneira. Então, quando você tem uma reserva vamos dizer, instalada, onshore, quer dizer, aqui, né, em terra, Sim. tudo bem, se você não está usando gás, ele está lá, você tem reserva, você tem um reservatório de gás. E é como o negócio da Eneva, por exemplo, que quando precisa, despacha, quando não precisa, está lá. Agora, quando liquefeito, gás liquefeito importado, tal, aí você tem que ter um contrato take-or-pay, se não for take-or-pay, que você vai ter um contrato que é de vez em quando, aí você vai pagar um preço exorbitante, porque é de vez em quando. Então, como fazer com que seja complementar, quer dizer, que o setor elétrico, ao usar gás, seja complementar ao setor industrial, como dizia o Edvaldo, né? Esse é um desafio que nós não conseguimos ainda acho que resolver. Acho que no final das contas o mercado ele vai dar resposta, sabe? Eu tô otimista nisso. Inclusive a Origem, né, apresentou um produto recentemente também que eu fiquei bem animada de você guardar o gás, né? Então, armazenamento de gás. Achei bem interessante. Então, acho que a gente vai ter tecnologias novas que vão acabar nos dando, né, essa possibilidade de trabalhar, né, com o gás de forma eventual. Pode falar, João, desculpa. Além disso, eu já apresentei lá para o Kelman, lá na nossa ANE, a questão do CCUS, que é captura de carbono, né? É um negócio que hoje custa caro, tem uma logística complicada para Dedéu, mas esverdear as térmicas a gás talvez seja também uma saída, né? Então, basicamente, também tem tecnologias mais à frente aí que podem esverdear, que eu chamo as térmicas, né? E, sendo bem pragmático, uma apresentação do gerente do EPRI mostrou, e isso é fundamental, ele falou, o maior redutor de emissão dos Estados Unidos foi a descoberta do shale gas, tá? Porque eles trocaram o carvão por isso. Sim, então, ele tem na boca. Isso sem sim. entrar em várias discussões se o shale gas é ambientalmente bom ou não. Mas... e talvez a gente tenha um falso problema com o gás. Porque hoje, por exemplo, como cresceram muito a eólica e solar, é provável... Eu não sei qual é a participação exatamente do gás hoje na matriz, mas são 25 gigawatts de gás, por exemplo. Então, isso dá em torno de 10%, pouco mais de 10%. Se a matriz é 200, a matriz elétrica, total capacidade solar é 215 gigawatts.
Não, 250 com as GD, hein? Não, se incluir a GD. Então dá 10%, 25 de 250. Se for manter essa proporção durante o tempo, futuro, a matriz chegou para 300, mas tem que aumentar o gás. Então eu acho até que a proporção deveria ser maior hoje. Por isso que eu estou dizendo que a gente talvez tenha um falso problema, porque vai precisar mais, né? Então a discussão que eu estou dizendo é, hoje a turma confunde 2024, compara 2024 com 2021, quando a comparação deveria ser com 2020 e 2020. Que é a pré-crise. E faz essa comparação, porque a crise começou e temos que despachar a termoelétrica na base. Não, acho que a termoelétrica, como você disse, para atender pontos, e até um pouco mais da inflexibilidade, eu acho tudo isso possível. Então, a discussão a gente tem que centrar um pouco, que pode ser um problema muito falso. No final, a gente tem que adaptar também as termoelétricas, né? As termoelétricas não são mais do tempo do PPT, né? Não são mais do tempo que a gente tinha uma necessidade premente ali de garantir, né? Aquela inflex para as térmicas. A gente vai ter que se adaptar também, né? O volume de gás necessário na matriz elétrica, na minha opinião, vai ser quase o dobro do que é hoje daqui a 10 anos. Então, esse problema eu acho que é um pouco falso, que a garantia, o atendimento de demanda na ponta e tal, com os reservatórios cada vez menos importantes, é a termoelétrica mesmo ou o tipo de armazenamento. Até lá, como eu disse, o que não é bem pensado é a lei 14.120, do cara querer colocar a térmica no lugar onde não tem gás, ou não tem transmissão. 8 não tem... GB. Entendeu? Isso é que não faz sentido. Acho que, João, a gente está quase chegando ao final. Eu queria que você aproveitasse para tomar a palavra, João, para eu já fazer a consideração final e depois eu passo para o Kelmo. Eu queria aproveitar aqui o espaço e fazer uma pergunta para o Gerson, se você me permite. O Gerson, nosso grande especialista em hidrologia, e a gente esteve junto no CEPEL, eu percebo que essa questão de mudanças climáticas, tal, a recorrência de estações de chuva, pouca chuva, baixa hidrologia, foi 21 e agora 24. Essa recorrência, a gente olhando para trás, não existe, né? Tem alguma explicação nisso? Não, eu acho que esse é complicadíssimo, isso, João, porque... Eu perdi sua ajuda, pô. Não, porque é o seguinte, já tivemos, você lembra que o período crítico era o primeiro quinquênio da década de 50, né? Então tivemos vários anos, quer dizer, é comum, tem até uma expressão na hidrologia, que é o fenômeno de secas em vários anos seguidos, isso acontece. Mas aqui nós temos uma combinação de fato, mudanças climáticas, mudança do uso do solo. Há locais em que a vazão até aumentou, não diminuiu, porque você substituiu uma área que não tinha, que era floresta, que transpirava muito, uma área plantada. O norte do Paraná é isso. Isso, exatamente. Então, a vazão do Paraná aumentou, Itaipu aumentou, em termos médios. Né? Mas, então, tem mudança do solo, tem mudança climática, e tem também não temos muita confiança nos dados hidrológicos passados. Quer dizer, é espantoso o setor elétrico, quer dizer, do ponto de vista hidrológico, nós temos todos os locais, todas as usinas, temos séries desde 1931. Né? O que é isso? É um monte de uma cozinhada. Nós todos, eu não estou criticando ninguém, não participei disso. Nós todos cozinhamos os dados para poder ter séries homogêneas, mas a necessidade de modelagem. Né? Não era nenhuma má intenção, era só por necessidade de modelagem. Então, os dados mais recentes são... O que nós estamos vendo agora mais recentemente corresponde mais a essa realidade. E isso, inclusive, só para usar essa carona, João, dizer que eu sou favorável a nós darmos mais ênfase nos dados mais recentes. No passado, não são menos confiáveis, mas também são menos representativos. Nós temos um processo estocástico não estacionário. Né? Então, os dados mais recentes é que deviam ser utilizados. E para o Rockman, já terminando aqui, eu queria dizer o seguinte, isso que o Divaldo falava, de confusão do que nós vivemos hoje em 2024 com o que foi 2021, nós sabemos, não é de graça, isso não é pessoas ingênuas que estão fazendo essa confusão, isso é pensado
para criar um ambiente de mais ainda, mais ainda se dizer que precisamos mais de, enfim, cada uma dessas, nós temos que ter um extremo cuidado, inclusive falando com a imprensa, porque uma ideia mal colocada, associada à experiência que a população viveu no ano passado, implica em algum lobby fazer um gol. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas. Não é igual ao 2021, a gente sabe que não estamos igual ao 2021, e aqueles que estão dizendo isso têm algum interesse de emplacar algum ganho aí nisso. Bem, mais um cercadinho. Mais um cercadinho. Bem, muitíssimo... Se me permitir, eu posso fazer uma última finalização? Então, finalizando aqui da nossa conversa, eu acho que matriz ideal é um tema em evolução, e é possível, né, como Edivaldo colocou, e um tema que a gente não abordou aqui, que é importante para o Brasil, aportamos assim ligeiramente, que é a eletrificação da economia. Isso, os outros países estão eletrificando a indústria, o setor de mobilidade. Muito embora a questão de mobilidade elétrica no Brasil seja uma disputa ainda com o nosso etanol, isso tem que ser resolvido também, tá? Mas a eletrificação da economia é algo que vale a pena repensar, porque aí cria o mercado que a gente quer, né? Então, é um tema que talvez valha a pena para o próximo debate aí, tá? E eu queria agradecer por a presença aqui de Edivaldo e de Gerson, que eu gosto muito, e estamos juntos aí para debater e abrir a cabeça para novas coisas. Bem, eu agradeço muito a participação do João Carlos Melo e do Gerson Kelman, e também da Juliana Melkolp e do Edivaldo Santana por esse debate, pela profundidade das discussões. A gente chegou ao fim de mais um episódio do podcast Os Iluministas. Esperamos que tenha sido útil para você e obrigado pela atenção. Não se esqueçam de seguir o Iluministas nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que esse podcast é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor de Energia, o VDE. Até mais. Obrigado.